Uma das perguntas que eu mais recebo no meu Instagram é se vale a pena fazer faculdade, se programação ainda paga bem, e eu sei que essa é uma dúvida muito recorrente, principalmente para quem está querendo entrar no mercado de trabalho, para quem está querendo virar desenvolvedor, quem quer virar QA, quer entrar como cibersegurança, enfim, qualquer pessoa na área tech hoje tem essa dúvida, se realmente vale a pena fazer faculdade na era das IAs, onde a gente consegue aprender tudo de forma fácil e de forma rápida. E eu vou te responder essa dúvida aqui nesse vídeo, mas antes disso, eu vou me apresentar. Eu sou o Dev Pedroca, sou desenvolvedor de software, trabalho na gringa, tenho mais de 10 mil seguidores no meu Instagram, tô criando conteúdo por lá se vocês quiserem me acompanhar lá no Instagram também. Vou aproveitar e falar para vocês curtirem esse vídeo se vocês gostarem, se inscrever no canal porque eu vou fazer mais conteúdos como esse a partir de hoje. Vamos começar então, antes de responder essa pergunta, em 2022, onde eu, Dev Pedroca, tinha acabado de finalizar a minha escola, meu ensino médio, estava trabalhando num call center, muito triste, não tinha motivação, estava apenas recebendo ali meus R$ 1.200 por mês, e eu decidi então entrar na faculdade. Eu sou formado hoje pelo Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Eu fiz análise e desenvolvimento de sistemas e lá eu consegui desenvolver minhas habilidades como desenvolvedor. Só que antes de eu entrar na faculdade, eu tive contato com a programação, como muitos aí podem ter também tido contato com a programação, e o meu contato foi direto com o Gustavo Guanabara. Só que acontece, rapaziada, eu não conseguia estudar em casa, eu não conseguia estudar por conta. Isso foi uma dificuldade e foi o motivo de eu não ter conseguido desenvolver minhas habilidades como desenvolvedor sozinho, porque eu não era uma pessoa autodidata, né? Eu não tinha essa capacidade. Na verdade, talvez eu até tinha a capacidade de estudar uma coisinha ou outra, mas eu não tinha o foco. Isso era um problema que eu tinha. E foi o motivo de eu ter decidido entrar na faculdade. Então, isso aqui vai ser uma opinião de uma pessoa que fez faculdade, uma pessoa que é formada e por que eu vou fazer essa opinião? Porque eu quero, né? Porque o canal é meu. Então vamos seguir aqui em 2026, onde eu recebo essas perguntas. Se compensa fazer ADS, se eu faço ciências da computação ou se eu faço engenharia de software, enfim, se eu faço qualquer faculdade para me tornar programador. A verdade é que isso é uma decisão sua. Já vou tacar logo na cara. Se você tá com essa dúvida se compensa fazer faculdade ou não, eu já vou dizer que você vai se decepcionar um pouco ao entrar na faculdade, essa é a verdade. Por quê? Querendo ou não, a faculdade ela não vai te entregar o que você tá esperando. Se você acha que você vai ter mega eventos tecnológicos, vários hackathons, sei lá como que fala, você não vai ter isso. Na maioria das vezes, você vai ficar numa sala de aula, fazendo questões, resolvendo problemas, tendo aulas teóricas, não tendo aulas tão técnicas, mas isso varia, né, de faculdade para faculdade. Tô dando um exemplo. Só que isso é uma decisão sua. Eu não posso falar para você se compensa fazer ADS, eu não posso falar para você que se compensa fazer ciência da computação ou engenharia de software, porque você tem que olhar lá qual que mais se adequa com o seu perfil. E se você já tiver com esse pensamento, sinto muito dizer, você vai se decepcionar. Isso é uma verdade, tá bom? Por quê? Eu vou mostrar para vocês aqui números, né? Na minha turma entrou 50 alunos. Então, foi 50 pessoas que entraram na minha turma no primeiro semestre. Desses 50 alunos, apenas 12 se formaram. Exatamente 12 pessoas se formaram. E só 4 estão trabalhando na área, né? Coloquei eu aqui, então, sem contar a minha pessoa, são 3 pessoas. Então, vocês conseguem perceber que mesmo fazendo faculdade, essas pessoas aqui, elas não foram todas que acabaram se formando já com um emprego garantido. Por quê? Porque isso não é uma coisa que você tem garantia quando você entra na faculdade. Muitas das vezes as pessoas vão entrar na faculdade achando que elas já vão conseguir um estágio, ou já vão conseguir primeiro emprego ali junto na faculdade. Só que não é assim. Se você não se mexer, se você não se esforçar, você realmente não vai conseguir. Essa é a verdade. Eu, por exemplo, no meu segundo semestre de faculdade, eu vou até colocar aqui, ó, segundo semestre de faculdade, eu tinha conseguido o meu primeiro estágio. O que acontece? Nesse meu primeiro estágio, eu não recebia, fiquei 2 meses sem receber nada, sem remuneração. Mais de 2 meses, 3 meses, alguma coisa assim. E eu não recebia, eu não reclamava, porque eu estava desenvolvendo minhas habilidades. Eu aceitei esse estágio com o propósito de desenvolver minhas habilidades como profissional, como desenvolvedor. E eu sabia que na época, lá em 2022, começo de 2023, o mercado já estava complicado. Já estava complicado. E eu nem estudava a linguagem que eu trabalho hoje. Eu estudava Java e eu fiz meu estágio com React, né? Então tem uma diferença, né? Eu fiz meu estágio com React e JavaScript. Então, na época, em 2023, a gente já tinha essa dificuldade de conseguir o estágio, de conseguir o primeiro emprego, por não ter experiência, não ter capacidades técnicas e tudo mais. Só que vocês conseguem perceber que isso aqui é um caso. Eu sou um caso isolado. Tenho pessoas na minha turma, né? Um dos meus amigos que trabalha comigo, que eu mesmo indiquei ele para trabalhar na mesma empresa que eu, ele tem muito mais capacidade técnica que eu, só que ele não conseguiu o estágio tão cedo. Ele só foi conseguir o primeiro emprego dele no final da faculdade, lá pro
quinto semestre da faculdade, lá para o quarto, quinto semestre. Então tem essa diferença. Então não vai pensando que você vai entrar na faculdade já achando que você vai conseguir um estágio, que você vai conseguir seu primeiro emprego na área, porque não vai ser assim, não é assim que funciona. Só que tem um detalhe, né? Eu falo desse jeito, que não é dessa forma, só que a faculdade ela também é subestimada. As pessoas elas entram na faculdade com um pensamento errado, sendo que a faculdade ela entrega muito mais do que você pode imaginar. A faculdade, ela é um aglomerado de coisas que, se a gente olhar numa perspectiva mais técnica, mais ampla, a gente vai ver que ela realmente não é criada ali com o intuito de te dar o seu primeiro emprego. Ela não é um curso que as pessoas vendem por aí que consiga seu primeiro emprego em 3 meses. Não é. Ela te prepara de forma técnica para o mercado de trabalho, né? Eu vou colocar aqui análise de desenvolvimento de sistema, por exemplo. A gente entra na faculdade sendo preparado para o mercado de trabalho. Mesmo que leve 5 anos para o cara se formar, ele sabe que a base dele, ele tem a base sólida ali. Tanto é que a faculdade, ela vai muito para esse caminho. Muitas pessoas não gostam da faculdade por ela não pegar frameworks da época. Ela vai mais pra base, né? Então você vai ver que as pessoas vão focar muito em lógica de programação, vai focar muito em algoritmo, em sistemas operacionais, foca muito em conceitos que uma pessoa que estuda em casa, uma pessoa que estuda sozinha, ela não aprende, né? A pessoa não vai parar para estudar, por exemplo, ali, conceitos de sistemas operacionais, né? Escrevi errado. Ela não vai parar para ver conceitos de hardware. Ela não vai ficar vendo essas coisas. Ela quer ver o quê? Ela quer ver o código. Ela quer ver o código e acabou, entendeu? Ela não tá preocupada com a base, ela não tá preocupada com os conceitos, entendeu? Então, assim, a faculdade, ela te entrega muito mais do que vocês podem imaginar. Por isso que eu acredito que a faculdade, ela é subestimada. As pessoas têm uma visão dela errada. E quando as pessoas conseguem perceber o que realmente a faculdade pode entregar, é quando elas conseguem realmente extrair o que é bom mesmo da faculdade. E aí, falando sobre isso, eu vou trazer para vocês aqui quais são os pontos negativos e os pontos positivos, na minha opinião, sobre fazer faculdade. Quais que são os pontos negativos? Para mim, você não vai aprender os frameworks da moda, não vai, como eu comentei, você não vai pegar os frameworks da época. Se você entra na faculdade achando que você, na época eu lembro que tava estourando assim, as pessoas estavam falando muito sobre o Next, né? Hoje ele não é mais, nossa, aquele framework, ele é um framework que bastante pessoas usam, mas não era um negócio que nem na época. Na época era tecnologia nova, vai revolucionar. Então, a gente não chegou a usar isso logo de cara. A gente ficou no básico. Era HTML, CSS, JavaScript e Bootstrap. Não tinha nem Tailwind, era Bootstrap mesmo. E o outro ponto negativo é que tem professores ruins. E aqui eu vou colocar entre aspas, né? Tô colocando aqui entre aspas que tem professores ruins, porque nem todos os professores são ruins. E nem mesmo esses professores ruins, eles são ruins. Isso não vai fazer muito sentido, mas nem mesmo esses professores, eles são ruins. Por quê? Já tive casos, eu vou falar aqui para vocês, de professores que, de forma teórica, né, para apresentar algum conteúdo em aula, eu tinha muita dificuldade de entender o que ele falava. E não adianta você reclamar com ele, porque ele não vai mudar o jeito de dar aula. Pô, o cara deve estar ali há mais de 10 anos, deve estar ali há mais de 12 anos dando aula daquele jeito. Já deve ter escutado diversas reclamações sobre a maneira dele ensinar. E ele não vai mudar isso, porque é a forma que ele sabe ensinar. Só que se você pega para conversar com ele de forma individual, troca um papo, alguma coisa assim, você vai ver que ele tem muito conhecimento, ele tem muita bagagem. E por isso que eu coloco, entre aspas, professores ruins. E por isso que eu já vou descer aqui para os pontos negativos, e vocês vão ver que aqui, logo aqui no cantinho, tem professores bons. Quais que são os pontos positivos de uma faculdade? É que existem professores bons. Só que eu vou falar isso já já. Então, um dos pontos positivos é que tem uma base sólida. A faculdade ela tem uma base sólida muito boa. Você não vai deixar de lado, você vai aprender todos os conceitos básicos de programação, todos os conceitos básicos de software. Você vai entender sobre engenharia de software, que é uma das matérias mais importantes e uma das matérias também mais subestimadas nas faculdades, que é um dos conceitos que eu até comentei na aula anterior, que é você falar sobre requisitos, documentos de requisitos, requisitos funcionais, não funcionais, como escrever um bom requisito, como descrever o seu projeto, o fluxo do seu projeto, como documentar o seu projeto, entre outros conceitos. Isso é algo que você não vai pegar para estudar sozinho. Isso é algo que uma pessoa que não fez faculdade, ela não vai se importar. E hoje eu percebo que tem muitas pessoas aí desenvolvendo software, tem muitas pessoas criando sistemas, criando SaaS, só que não tem essa base, não tem um conhecimento mínimo. E aí fala uma palavrinha ou outra ali em inglês achando que tá assim arrasando, só que na verdade não, só tá jogando paia no fogo, sabe? Não
não tá fazendo algo que realmente tem uma mudança, só tá querendo gerar um lucro rápido. Então a faculdade ela te entrega muito uma base sólida, uma base boa, sabe? Você vai sair da faculdade sabendo lógica de programação, você pode, na maioria das vezes, né? Você vai sair da faculdade sabendo lógica de programação, você vai sair entendendo o que é um algoritmo, você vai saber diferenciar o que é uma linguagem de programação, o que é uma sintaxe, você vai entender que isso é ferramenta e não é é um meio, sabe? Porque a linguagem de programação muda, a sintaxe muda, só que se você tiver a base, cara, você vai entender tudo, entendeu? Você vai entender todo o conceito. E aí, o segundo ponto positivo é que você vai ter um reconhecimento no mercado. Isso aqui, vou até circular aqui para vocês, ele é muito importante porque hoje em dia, né, eu vou levar em consideração que eu trabalho na gringa, muitas empresas no exterior, elas buscam desenvolvedores que têm formação acadêmica. Isso é uma verdade, tá? Eu não tô tirando isso aqui da minha cabeça, eu posso até estar tirando da minha cabeça, mas eu passei por isso. Eu só consegui entrar no meu serviço, além dos conhecimentos técnicos que eu tinha, dos projetos que eu apresentei, mas um dos pontos que o meu chefe ele reforçou foi o fato de eu estar, né, me formando em uma faculdade. Tava me formando na faculdade federal, isso daí foi até um pouco mais positivo. Só que o fato de você estar dentro de uma faculdade, você é mais reconhecido dentro do mercado. Porque você não tá só ali brincando, entendeu? Você tá gastando tempo da sua vida se dedicando naquilo. Eu gastei 4 anos da minha vida me dedicando em um estudo que eu sei que não, eu sei que aquilo vai mudar, entendeu? Então é assim que o mercado ele vê essas pessoas. Então quando as pessoas falam pra você que não é importante fazer faculdade, que qualquer um consegue ser desenvolvedor, isso é verdade, cara, eu concordo. Qualquer pessoa consegue ser desenvolvedor de software hoje em dia. Só que ninguém consegue ser um bom desenvolvedor de software. E aí a gente entra aqui com relação ao que eu comentei de bons professores. Bons professores existem dentro da faculdade. Eles existem e eles são reais. Assim como professores ruins. Mas até os professores ruins também são bons professores. Ou seja, vai ter professores que vão ter uma boa didática, você vai conseguir entender, cara, perfeitamente. Vocês vão entender tudo que ele está falando. A didática, o conceito, as ideias dele. Você consegue entender com clareza. Eu tinha professores assim. E para mim, esses professores eram os melhores. Só que eu tinha professores que eles não tinham essas habilidades técnicas. Mas quando você ia conversar com eles, você ia percebendo que eles tinham uma bagagem absurda de conhecimento, sabe? E isso é o que destacava eles do resto das pessoas. Porque eu tinha professores que tinham doutorado, tinham mestrados com machine learning, com IA, coisa que hoje tem gente que solta aí no LinkedIn que é proficiente em inteligência artificial, cara, o cara é expert. Só que, mano, vai ver a pessoa não tem um doutorado, não tem um mestrado, ele não tem o que falar. Fez um cursinho ali, se aprofundou, só porque sabe fazer um prompt ali com o GPT, ele acha que a pessoa, ela acha que ela é proficiente, sendo que não é assim que funciona. Quando você conversa com as pessoas que realmente têm noção do que elas estão falando, você vê que tem um abismo enorme, sabe? Entre as pessoas que não têm o conhecimento e falam que têm, com as pessoas que têm o conhecimento e falam que têm. Então, assim, tem muitos bons professores na faculdade. Essas pessoas, elas vão te ajudar demais no mercado. Eu levo essas pessoas no meu coração até hoje, porque eu converso, passo de ser professor para ser amigo. O outro ponto positivo é que você tem um contato direto com profissionais da área, como eu comentei aqui. Ou seja, você vai conversar com professores que já foram desenvolvedores júnior, já foram estagiários, já foram plenos, sêniors, né? E hoje estão dando aulas. Então, você tem esse contato direto. E o último e mais importante é o network. Networking, sem dúvidas, é o mais importante. Networking, ele é o que faz a diferença de quem faz faculdade para quem não faz faculdade. Essa é a verdade. Se você vai entrar na faculdade, não pergunta, será que vale a pena? Entra sabendo que vai valer a pena. Mesmo que você não consiga entender uma aula ou outra, mesmo que você sofra, mesmo que você reprove em alguma disciplina, em alguma grade, você tem que levar isso em consideração, que você está em um ambiente onde o network é a prioridade. Você se comunicar com outras pessoas é o mais importante de tudo. Você ter o contato com os professores, você ter contato com os diretores, com outros alunos, com veteranos, cara, isso assim, é um ponto positivo que só a faculdade vai te entregar. Você não vai conseguir isso fora da faculdade, eu tenho certeza disso, porque muitas pessoas tentam ter esse network fora da faculdade, sofrem muito, porque, cara, dentro da faculdade é muito mais fácil. Você já tem ali o contato direto com profissionais da área, entendeu? Para você ser indicado para uma empresa através dessas pessoas, eles vendo o seu esforço, é dois palitos, entendeu? É um piscar de olhos. Usa isso a seu favor. Network, ele é muito importante. E então essa é a minha opinião, pessoal. É assim que eu vejo quem critica a faculdade e quem faz faculdade, quem fez faculdade. Eu vejo dessa exata maneira, entendeu? Se você não fez faculdade e, pô, você, sei lá, é diretor de alguma coisa, você tem um cargo alto, cara, eu acho você muito legal, acho você muito foda, porque você conseguiu crescer, você foi uma pessoa autodidata. Só que eu não acho legal
quem critica a faculdade nunca fez ela, entendeu? A pessoa ela só desmerece a faculdade ali, só acha que é um caminho desnecessário, sendo que na verdade tem muitos pontos positivos. Eu fiz faculdade, eu olho esses pontos positivos, eu sei que eles realmente existem. Se eu não tivesse feito faculdade, eu acho que eu não estaria no lugar que eu estou hoje, como desenvolvedor, como pessoa também, com relação à comunicação. E eu tô aqui para passar essa ideia para vocês. Então, se você acha que fazer faculdade vale a pena, ou se não vale a pena, se você acha que não vale a pena, assiste esse vídeo de novo, vê o que eu falei, vê os pontos que eu mencionei, pontos positivos, olha os negativos de novo, e você vai ver que realmente fazer faculdade vale a pena. Você fazer faculdade faz uma diferença legal aí no seu currículo, faz uma diferença legal para você como profissional. Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte aí, se inscreve, comenta alguma coisa, se você fez faculdade, qual que é a sua opinião. Eu sei que vai ter algumas divergências aí, mas eu quero ver o comentário de vocês, beleza? Valeu, tamo junto, falou.